Bem-vindos ao nosso mergulho profundo nas fontes dessa semana. A gente vai focar nos eventos tectônicos ali entre 17 e 24 de maio de 2026. Exato. Uma semana bem intensa, diga-se de passagem. Nossa, muito. A nossa missão hoje é destrinchar o que a gente está chamando de consolidação de trilhões de dólares no ecossistema de inteligência artificial. E, olha, os documentos que a gente tem na mesa para fazer essa autópsia forense são de peso. Tem o formulário S1, oficial da SpaceX, protocolado na SEC. Tem também memorandos internos vazados da Meta, relatórios de segurança do GitHub e, claro, aquela avalanche de anúncios do Google I.O. E quando você coloca tudo isso lado a lado, a imagem que se forma é a de um choque sistêmico. Sim, o custo físico para manter a fronteira da IA já passou a marca de bilhões por mês. O custo humano a gente está vendo nas demissões em massa. E no meio desse furacão todo, um modelo de IA acaba de refutar de forma totalmente autônoma uma conjectura matemática que estava aí sem solução há uns 80 anos. É coisa de louco. Mas, para entender a escala dessa transformação, a gente tem que começar pelo fluxo de capital bruto. O hardware, né? Exato, o processamento físico. Eu tô com um documento da Anthropic aqui. Eles fecharam um acordo sem precedentes para pagar a XAI 1,25 bilhão de dólares por mês. 1 bilhão por mês. É um número que assusta, assim, logo de cara. Vai até maio de 2029. Dá para imaginar que isso pode passar de 40 bilhões de dólares em receita para a XAI. Cobra a produção total de 300 megawatts do data center Colossus 1, lá em Memphis. Mas espera aí, me explica como é que a gente chega num ponto em que uma empresa de IA paga 1 bilhão mensal para alugar servidor do concorrente direto. Isso revela muito sobre o mercado atual. O gargalo real hoje não é o talento do engenheiro, sabe? É a tomada na parede. É o acesso à eletricidade e ao silício. E a XAI tinha construído máquina demais, não é? Exatamente. A XAI montou um excesso monumental de servidores prevendo um uso gigantesco para o modelo Grok. Só que o uso caiu. Mas em vez de deixar aquele monte de máquina depreciando, eles viraram um serviço de aluguel altamente lucrativo. A Anthropic tem a demanda, mas não tem a estrutura física para treinar modelo tão rápido. Então eles engolem o orgulho e pagam a conta. Para visualizar isso de um jeito mais prático, é tipo ser dono da maior refinaria de petróleo do mundo. Do nada, as pessoas param de comprar sua gasolina. Pois é. Mas aí você percebe que o seu maior rival tem milhões de barris de petróleo bruto e nenhum lugar para processar isso. Aí você aluga 100% dos dutos industriais para ele. É uma ótima analogia. O maquinário pesado virou o produto mais valioso. O software é quase secundário nessa dinâmica macroeconômica. E isso está causando umas distorções surreais, até nas empresas mais ricas do mundo. Nossas fontes mostraram que o pessoal do próprio Google está na fila. Sim, pesquisadores do próprio Google, incluindo a elite lá do DeepMind, estão numa fila de espera virtual para acessar os chips TPU deles mesmos. Cara, isso não faz o menor sentido. As pessoas que estão inventando o futuro dentro do Google não conseguem usar os computadores do próprio Google. É porque o Google está vendendo a capacidade de processamento no atacado para cliente corporativo. Ironicamente, eles também têm um acordo massivo com a Anthropic. Nossa, tudo conectado. Pois é. O acesso ao silício lá dentro agora depende da hierarquia e da senioridade do gerente, não do quão urgente é a pesquisa. Os diretores preferem alugar para fora do que deixar com os próprios cientistas. O que mostra que a infraestrutura física é a verdadeira moeda de troca, e essa corrida insana está sugando dinheiro de setores que a gente nem imaginava, o que nos leva ao vazamento da SpaceX. O famoso formulário S1 para a SEC. Isso, o acordo da Anthropic só vazou por causa desse documento, mas ele revela uma coisa ainda mais bizarra. A SpaceX está planejando comprar a startup de programação Cursor. Por 60 bilhões de dólares. 60 bilhões. E isso agendado para uns 30 dias depois do IPO trilionário da SpaceX, que está previsto para o dia 12 de junho com uma avaliação de 1,75 trilhão. Com uma multa por quebra de contrato de 10 bilhões de dólares. Diga-se de passagem, se o negócio melar, a SpaceX paga 10 bilhões. Mas ajuda a conectar as pontas aqui. A SpaceX constrói foguete para ir para Marte. A Cursor faz software com IA para escrever código de forma autônoma.
Por que cruzar engenharia aeroespacial com código assim? O plano do Elon Musk é o domínio total da cadeia de produção, desde o metal soldado até o código-fonte. O foguete Starship ou os satélites da Starlink dependem de um código absurdamente complexo. Ah, entendi. Então a SpaceX quer verticalizar a engenharia de software para não depender de ninguém. Exato. Mas se a gente olhar para o ecossistema financeiro dele, é um fluxo de capital quase em loop. Sabe onde o modelo Composer 2.5 da Cursor foi treinado? Onde? No Data Center Colosso 2 da XAI. Caramba. Então a infraestrutura da XAI gera o poder de treino para o software da Cursor. A Cursor cria o sistema que escreve código sozinho. E aí a SpaceX levanta $1 trilhão no IPO para comprar a Cursor e absorver isso tudo. A infraestrutura física monopolizando a criação de software. Eu tô impressionada com a velocidade com que eles movimentam bilhões. Só que para financiar essas transições brutais, o dinheiro tem que sair de algum lugar. E quase sempre sai da linha da folha de pagamento humana, né? Que é a parte mais sombria disso tudo. O que nos leva aos memorandos da Meta que vazaram essa semana. Os números são duros. A Meta demitiu 10% da força de trabalho. 8.000 funcionários na rua de uma vez. E eles deixaram mais 6.000 vagas que estavam abertas simplesmente desaparecerem. Ao mesmo tempo, eles realocaram 7.000 pessoas para focar só nas novas divisões de IA. E eu sou muito cético com a retórica corporativa do Mark Zuckerberg aqui. O nível de cinismo no memorando é gritante. Ele usa aquele termo, né? Estruturas de design nativas de IA. Isso, prometendo operar com menos gerentes, achatando a hierarquia. O que isso significa na real? É acelerar a aprovação técnica para a infraestrutura. E ele manda um e-mail filosófico dizendo que o sucesso não é garantido no mesmo dia em que 8.000 famílias perdem a renda. Quando eles falam nessas estruturas de design nativas, na prática é só a empresa trocando cérebros humanos por GPUs, sabe? A matemática deles é extrativista, puramente mecânica. Os funcionários que rodaram nos Estados Unidos vão receber 16 semanas de indenização, mais 2 por ano de casa. É um troco. É um troco comparado ao que eles gastam comprando o cluster de processador. O conselho está otimizando caixa para pagar a conta de luz bilionária com a promessa vazia de que não vai ter mais corte em 2026. Eu fico pensando por que o mercado não entra em pânico com essas reestruturações violentas. E a resposta, pelos nossos documentos, está num avanço técnico real dessa semana. É a justificativa fria que acalma o investidor. As IAs agora cruzaram um limiar inédito. Aquele modelo de raciocínio da OpenAI, né? Ele provou uma conjectura de matemática de forma autônoma. Isso. A conjectura de geometria do Paul Erdos de 1946. Estava lá sem solução há uns 80 anos. Para quem acompanha e talvez não seja um gênio da matemática teórica, por que resolver isso é diferente de resolver uma equação gigante? Porque a conjectura de Erdos não é fazer cálculo braçal com trilhões de números. É achar padrões sutis, arranjos geométricos no plano. Os modelos de linguagem, os LLMs normais, eles só previam a próxima palavra com base no que um humano já tinha escrito antes. Eles só regurgitavam o conhecimento passado. Exato. Mas agora, esse modelo encontrou uma família nova de construções matemáticas que supera a solução clássica de grade quadrada que os humanos achavam que era o limite. Então essa prova não estava escondida na internet para o robô copiar. Ele criou do zero um conhecimento humano que não existia. O que a gente chama de nível 4 de descoberta original. É a primeira vez que uma IA resolve de forma autônoma e validada um problema aberto grande assim. E a gente tem que lembrar daquele fiasco de 7 meses atrás. Ah, o caso do Kevin Whale da OpenAI. Isso, que ele inventou que o sistema tinha resolvido 10 problemas do Erdos e foi desmentido na mesma hora. Mas dessa vez é real. A prova é apoiada por figurões da matemática. Noga Alon, a Melanie Woods, o Thomas Bloom. O modelo raciocinou sozinho e encontrou a resposta. É um marco e tanto. E com esse tipo de avanço validado, a pressa de colocar a IA em todo tipo de produto gera uma pressão absurda. Vimos isso no Google I.O. agora. Eles lançaram o Gemini 3.5 Flash, dizendo que é 4 vezes mais rápido. E o Gemini Spark, aquele agente pessoal que fica agindo dentro do seu Gmail, editando coisa no Docs. Eles até reformularam a página clássica do Google Search. Adeus para os links azuis, olá para os widgets gerativos.
Mas essa pressa em produtizar gerou aquele bug que beira o ridículo. Nossa, o bug da palavra disregard, que significa desconsiderar. A pessoa digitava disregard na busca e o sistema simplesmente apagava. O Google Search parava de dar link e mostrava uma página branca enorme com uma respostinha de IA inútil. Como é que um negócio tão básico passa batido na empresa que basicamente inventou a busca na web? Porque a arquitetura está em conflito. Eles estão mudando a busca, passando da indexação clássica para a geração de IA. Quando você joga a palavra desconsiderar, é como se fosse uma injeção de prompt acidental. A IA entra em conflito com o indexador e da tela branca. É a vontade de provar domínio tecnológico passando por cima da estabilidade básica. Mas olha, se a interface já quebra fácil, os relatórios do GitHub mostram um cenário muito mais grave lá nos bastidores. Muito mais. O ataque na cadeia de suprimentos deles foi devastador. 3.800 pastas e repositórios internos do GitHub roubados, e não foi por causa de senha quebrada. Foi um funcionário instalando uma extensão envenenada no VS Code. O VS Code é o programa que quase todo desenvolvedor usa. Você instala extensões lá igual instala aplicativo no celular para facilitar a vida. E o que essa extensão envenenada fez? Ela parecia legítima, mas foi comprometida por um grupo hacker chamado TeamPCP. Quando o funcionário instalou, o código malicioso pegou os tokens de autenticação da máquina e sugou o repositório todo silenciosamente. E o mais humilhante é que o TeamPCP está vendendo todo esse código confidencial lá no fórum Breached por míseros $50 mil. É de dar pena, né? Um valor minúsculo perto do estrago. A analogia que eu faço é tipo, a gente está construindo arranha-céus maravilhosos de inteligência artificial, né? Mas a fundação, o guindaste e o martelo que a gente usa para construir estão secretamente enviando a planta do prédio para a máfia. Perfeito. Se a ferramenta de desenvolvimento está comprometida, não tem arranha-céu seguro. E é essa mistura de poder absurdo das IAs novas com a fragilidade na segurança básica que forçou a mão dos governos agora. A geopolítica entrou em campo pesado. Sem dúvida. A ação principal ali em Washington foi do presidente Trump, que decidiu adiar a ordem executiva de segurança de IA. Aquela ordem que exigia checagem do governo de 14 a 90 dias antes de lançar o modelo? Isso mesmo. Ele adiou com o argumento de que essa burocracia toda ia desacelerar a liderança americana perante o resto do mundo. Mas os bastidores dizem que foi, em parte, porque não conseguiram juntar CEOs de tecnologia suficientes para uma sessão de fotos no dia, né? É o que os relatos indicam. E a gente repassa os fatos de forma neutra aqui. Mas o ponto é que, enquanto o software fica desregulado, o Estado está jogando muito dinheiro na próxima geração de hardware. Dinheiro federal mesmo. O Departamento de Comércio americano colocou $2 bilhões em 9 empresas de computação quântica nessa semana. Por que esse desespero repentino pelo quântico? A matemática implacável, de novo. O silício clássico está chegando no limite físico dele. Um data center hoje gasta energia demais, gera calor demais. E a máquina quântica resolve isso? O qubit opera em princípios da mecânica quântica. Então, teoricamente, ele faz cálculos quase infinitamente mais complexos, consumindo uma fração dessa energia física. Claro, quando a tecnologia estabilizar. E dá para ver certinho para onde o dinheiro está indo. A IBM pegou a maior fatia, $1 bilhão diretos para construir a fundição Underman, lá em Nova York. E a Global Foundries também levou 375 milhões. Ah, e a Psy Quantum, que está recebendo um escrutínio pesado dos comitês, porque tem dinheiro da 1789 Capital, que é a firma ligada ao Donald Trump Jr. Independente das disputas partidárias, o foco do Estado é óbvio. Enquanto a regulação de IA trava no jogo político, eles garantem que a fundação quântica soberana fique no solo americano. É o seguro contra a estagnação do silício. Para sintetizar essa nossa autópsia da semana, a gente viu uma consolidação focada num fluxo de capital trilionário, a xAI e a Anthropic no acordo de $1 bilhão por mês para usar Memphis, a SpaceX pagando 60 bilhões antes do IPO para monopolizar a ferramenta de código. Vimos também as corporações sacrificando milhares de empregos, como o caso da Meta, tudo para inflar orçamento técnico na promessa de IA. Modelos quebrando dogmas matemáticos de 80 anos,
ferramentas cruciais tipo GitHub sendo hackeadas de um jeito quase banal, e por cima de tudo, a geopolítica tentando garantir poder de computação com dinheiro federal nos projetos quânticos. O resumo é que a nuvem, na verdade, são cabos enterrados, termodinâmica e muito silício, né? Exatamente. O que me deixa com um pensamento bem provocativo para a gente encerrar hoje, cruzando os dois pontos principais. Manda. Se os modelos mais novos já são capazes de observar essas regras abstratas da geometria e descobrir provas matemáticas originais sozinhos, coisa que os nossos cérebros humanos não conseguiram em 8 décadas, quanto tempo vai demorar até que a IA comece a resolver o seu próprio gargalo? Nossa, desenhar a própria arquitetura para fugir do custo de energia. Exato. Quando essa IA olhar para a limitação termodinâmica do silício clássico e começar a projetar algoritmos quânticos novos, bypassando esses limites que as empresas estão pagando bilhões para manter hoje em dia, quando ela otimizar ativamente o hardware que a hospeda, essa corrida de bilhões que a gente discutiu hoje vai parecer até amadora, né? Com certeza. Essa consolidação trilionária é só a pré-temporada do que está por vir. Fica aí essa reflexão perturbadora para quem acompanha a nossa análise. Até a próxima!